Daresbury Hall, uma mansão que repentinamente ganhou atenção por possuir imagens perturbadoras no Google Maps. Hoje a gente vai entender a história completa dessa mansão. E bom, isso é o que você vai ver no vídeo. Se aconchega no canto do sofá e bora lá! Eu tava apenas mexendo no meu celular normalmente, até que eu recebi uma mensagem. O Potashi tinha me mandado algo sobre uma mansão e que aparentemente tinha coisas esquisitas acontecendo nela. Bom, então lá fui eu. Eu entrei no Discord e a gente foi ver um pouco mais de perto o que realmente estava acontecendo naquele lugar. E como dizem, quanto mais você procura, mais você acha. Então, eu descobri através de alguns vídeos que eu encontrei sobre a mansão, bastante sobre toda a história que envolvia aquele lugar. Mas pra gente começar a falar sobre isso, a gente vai ter que voltar lá atrás. Mas exatamente em 1759, que foi onde tudo começou. A Daresbury Hall foi construída naquele ano, para um homem chamado George Huron. Esse homem era casado com Felicia Brooke, uma descendente da família de Norton Priory. Apenas tem uma ideia de que era uma família bastante influente na Idade Média, tendo até mesmo envolvimento com a igreja e a aristocracia. Então, o casal teve 2 filhos, e um deles, que era o Peter Kiffin, casou com Rebecca Rutter de Moor Hall. E foi assim, com essa junção, que a família Huron teve posse sobre a mansão Moor, que, curiosamente, também ocorreu alguns eventos intrigantes nessa mansão, mas isso pode ser abordado em um vídeo futuro. Após esses eventos, a mansão chegou a ser vendida e passada para vários outros donos, seguindo meio que esse ciclo repetitivo. Então, em 1850, foi vendida primeiro para Samuel Beckett Chadwick, que era um homem com bastante posse e que parecia ter apenas um interesse particular em expandir suas propriedades. Então, em 1892, foi comprada por Gilbert Grinnell, desde que Samuel decidiu vender a mansão. O Gilbert era apenas um empresário no ramo de cervejaria e comércio. Ele também acabou sendo o primeiro barão Daresbury. Mas o que seria um barão? Apenas ter uma ideia que é um título dado apenas para aqueles que tinham bastante destaque na sociedade daquela época. Assim, passando mais alguns anos, a mansão foi vendida em 1939 para Cyril Hill. Ele era um homem que era um diretor de empresas produtoras de chumbo. Nesse ponto, acho que deu para perceber que os donos da mansão seguem esse padrão de serem sempre pessoas ricas ou de renome. Afinal, acho que faz sentido, pois essa era uma mansão de renome. Até que, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico decidiu usar a mansão como um hospital militar. Por causa disso, passou a existir rumores sobre a mansão, onde diziam que era possível ouvir vozes e ver espíritos dos soldados vagando pelos corredores. Mas isso é apenas o que dizem. No fim do dia, continua sendo apenas boatos. Indo lá para 1952, a mansão foi considerada como Grau 11, que significa que era um edifício particularmente importante de interesse mais do que especial. A Scope, que era uma instituição de caridade no Reino Unido, comprou o edifício em 1955 e o usou como uma casa residencial e escola, adicionando uma piscina e até casa para os seus funcionários. E a mansão foi utilizada pela Scope por quase 40 anos, mas com o tempo o custo da manutenção está ficando cada vez mais alto para manter o edifício. Então isso fez a Scope encerrar suas operações lá por volta da década de 1980. E depois de ser desocupada pela Scope, a mansão chegou a ser comprada por um milionário que, infelizmente, não tem um nome divulgado. Ou, pelo menos, eu não encontrei. Eu tentei procurar em vários sites, mas não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele. Enfim,
não adiantou muito tudo isso, pois ele acabou falecendo antes mesmo que a restauração do lugar pudesse ser sequer iniciada. Assim, a mansão foi considerada durante muito tempo apenas uma mera construção semi-abandonada. Bom, essa história é um pouco longa e estranha, mas eu vou explicar exatamente o que aconteceu até aqui. Tudo começou em um dia que eu estava mexendo no meu celular, olhando vídeos no TikTok, até que apareceu um vídeo interessante. Esse vídeo mostrava uma localização, chamado Dyersbury Hall. Bom, à primeira vista é só uma casa normal, mas ao olhar o Street View do Google Earth você consegue achar algumas coisas no mínimo estranhas. Depois que a Scope fechou suas instalações, o hall passou para propriedade privada, mas foi autorizado a ficar semi-abandonado e ficou vazio por alguns anos. Em 2015, a polícia foi chamada ao local e descobriu uma fazenda de cannabis com mais de 600 plantas e um valor de rua de 750 mil libras esterlinas. Isso fez com que a mansão, que já tinha uma história profunda por si só, ficasse ainda mais estranha. Quando a gente pesquisa por ela hoje em dia no Google Maps e entra no Street View, a gente já não acha os mesmos pontos de antes. O que realmente fez ela ficar famosa foi retirado do Street View bem recentemente. Isso só deixa cada vez mais bizarro, porque se eles tiraram, a chance de ter algum significado tudo que foi achado lá é bem grande. O que você achava quando você entrava no Street View dessa mansão era algumas coisas estranhas, como paredes pichadas e escritas tentando alertar sobre algo que não dá para saber direito o que é. Após se movimentar um pouco, você pode ver a porta da mansão e uma pessoa caída sentada nela. Só que perto dessa pessoa tem um líquido vermelho, você sabe bem o que é. E ela não tá numa posição de quem tá muito vivo não. Ao avançar um pouco mais adentro da mansão, você consegue achar algumas salas bem no estilo hospital mesmo. E também algumas pessoas muito suspeitas ou estranhas. Tem até uma placa de aviso em uma das salas. Em 2015 foi organizado um evento de experiência zumbi na mansão, por uma organização chamada Zed Events. Esse evento tem algumas fotos espalhadas no Facebook, mas nada que entregue muito sobre o evento. Mas uma coisa que eu não citei é que esse evento aconteceu depois das datas marcadas nas imagens do Street View. Realmente essas fotos teriam sido tiradas antes desse evento mesmo? Uma teoria que eu tenho com base nisso tudo é que esse pessoal que aparece nas fotos de alguma forma estavam tentando fazer algumas fotos para encenar ou fazer uma brincadeira no Google Maps com essa mansão. Tanto que tem uma pessoa no Street View que aparece de pé em uma foto e como um zumbi na outra. Agora, se tudo isso é uma encenação ou ordem cronológica de acontecimento dos fatos, não dá pra saber. Tudo isso foi investigado em meados de 2021/2022, mas após passar um tempo e essa ideia ter ficado engavetada, a gente retomou ela e decidiu dar mais uma investigada, que fez com que a gente descobrisse algumas informações que foram ditas. E também a parte mais intrigante de tudo isso, quando você chega no portão da frente, você se depara com uma faixa da polícia, e você vê que as imagens do Street View foram atualizadas. Além de que muitas das visões que estavam disponíveis anteriormente para visualização não estão mais disponíveis. Isso pode ser um forte indício que realmente aconteceu algo, a não ser pelo fato da polícia ter chegado lá anos depois. A mansão pode ter só ficado sob algum estado de requer supervisão e eles tiveram que ir lá, mas tudo ainda é muito estranho. Uma coisa muito comum de se ouvir nos países estrangeiros é sobre casas que por algum acaso ficaram mal assombradas. Muitas das vezes especula-se sobre isso porque algum dono do lugar não está vivo, ou a casa foi usada para propósitos que envolvem a vida ou a falta dela. O que não impede a Dyersbury Hall de ter algo parecido. Como ela foi usada como hospital durante a Segunda Guerra, isso provavelmente ocasionou em pessoas que entraram lá, mas nunca saíram, vivas pelo menos. Mas isso é só uma especulação. E a gente nunca vai saber se realmente aconteceu algo lá ou não.